Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Chegamos ao quarto domingo do tempo quaresmal e hoje iremos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do 1 ao 3 e do 11 ao 32. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Muito bem, hoje eu gostaria de refletir sobre essa frase do filho pródigo, que, depois de uma vida cheia de pecados, gastando sua herança com coisas passageiras, decidiu voltar para o Pai. E nessa frase nós percebemos o ensinamento de Deus para quando nós quisermos retornar para Deus. Porque, gente, vamos ser sinceros, nós seres humanos, sem a ajuda de Deus, somos incapazes de praticar o bem. Ou em outras palavras, se Deus não nos der a graça e se nós não aceitarmos a graça, não vai adiantar, a gente não vai conseguir. Por isso que Jesus diz em outra parábola, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se os ramos se destacarem da videira, se os ramos forem cortados, eles secarão. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Deus para fazer o bem. Mas a gente cai no pecado, porque às vezes a gente esquece de Deus e cai no pecado mortal. O que é o pecado mortal, para quem não lembra? O pecado mortal é uma grande falta de amor para com Deus, para com o próximo ou para com você mesmo. Uma grande falta de amor. É diferente do pecado venial. O pecado venial é uma falta de amor mais leve. O pecado mortal é aquele que nos afasta de Deus, tira de nós o céu e nos leva para o inferno. Esse é o pecado mortal. Já o pecado venial, ele não nos leva para o inferno, mas ele diminui um pouco a nossa devoção, nosso amor por Deus. Mas o filho pródigo é um exemplo de uma pessoa que vive em pecado mortal, que usa seu dinheiro para esbanjar com riquezas, com prostituição, com todo tipo de prazer mundano, que só faz ele se afastar do Pai. E qual é a atitude que nós devemos ter para voltar para Deus quando estivermos em pecado mortal? Se chama a humildade. O que é a humildade? É justamente o que o filho pródigo fez. Reconhecer-se pecador. Ele diz, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Ou seja, a humildade é você se reconhecer pecador. Você diz, meu Deus, eu te ofendi. Tu que me amaste sempre, desde o meu nascimento. Tu que queres o bem para mim. Tu que me dás o alimento de todo dia. Tu que dás a minha vida. Eu te ofendi. Você se reconhece pecador. E depois você se reconhece que você não merece as coisas que o Pai te dá. Você não merece nem mesmo ser chamado filho de Deus. Filho do Pai. Então, a humildade consiste nisso. Que nós reconheçamos a nossa miséria, os nossos pecados, e que nós não merecemos nada, gente. A gente não merece nada. Que tudo é bondade do Pai. Tudo é bondade de Deus. E quando a gente decide caminhar apenas por nós mesmos, acabamos na lama, no pecado, na miséria, porque nós não temos forças para sair disso. Mas Deus, ele te dá uma oportunidade de sair do pecado mortal. Se chama confissão. Nesse tempo da quaresma, se você ainda não se confessou, ou se você está em pecado mortal, se arrependa do seu pecado. E vá se confessar. Conte ao Padre todos os seus pecados mortais, com arrependimento, e o Padre vai te dar a absolvição dos teus pecados. Essa parábola é bonita
porque nós podemos ver a confissão nessa parábola. O filho que chega arrependido para o pai e diz: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. E qual é a reação do pai? O pai pega uma túnica, tira aquela roupa suja do seu filho e coloca uma túnica limpa. Coloca a sandália nos pés dos filhos que estava descalço. Dá ao filho um anel. É isso que acontece na confissão, gente. O padre ali, ele é um humilde instrumento de Deus, mas de forma invisível, por trás do padre, está o próprio Deus, que você chega lá com sua alma suja de pecado e Deus ele limpa a sua alma com a absolvição que o padre dá. Ele te reveste com a glória dele, coloca nos teus pés as sandálias da humildade e no teu dedo o anel de filho de Deus. Então, nessa quaresma, se você está em pecado mortal, volte para o Pai com humildade, na confissão, Ele vai te aceitar. Se você não está em pecado mortal, já se confessou, né? Então, evite os pecados veniais. Esses pecados que vão diminuindo o seu fervor, sua devoção por Deus. Tenha cuidado com os pecados veniais, porque muitos pecados veniais vão diminuir sua devoção por Deus e você vai acabar caindo no pecado mortal. Então, lutemos contra o pecado mortal, lutemos contra o pecado venial, lutemos para ser santos. E um dia possamos encontrar lá no céu os grandes santos que lutaram, que mesmo depois até de uma vida de pecado, foram humildes, reconheceram-se miseráveis diante da misericórdia do Pai, que nos acolhe no céu, que nos acolhe com sua graça. E, se você está gostando do nosso podcast, peço, deixe seu like. Se não gosta, deixe o dislike. Comente também o que você está achando, a sua reflexão pessoal. E siga a nossa página no Instagram para dar uma força à nossa família. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, ative as notificações para continuar nos acompanhando. E hoje o Evangelho desse quarto domingo do tempo quaresmal é o Evangelho de São Lucas 15, que traz a parábola do filho pródigo. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é esse filho que estava na casa do seu pai e que olhou para o mundo e achou mais atrativo viver longe do pai. Olhou para trás e quis viver essa vida longe do pai. E em um determinado momento, quando ele já tinha acabado com os bens que pediu ao seu pai, ele percebe que pode se reconciliar com ele. O mundo já não é mais tão atrativo. E como nós também, a gente tende a pegar as coisas que o pai nos deu, as coisas que pedimos, e ir para o mundo deixando de dar prioridade ao mais importante, o Senhor, a verdade, a bondade. E esse filho deixa o seu orgulho e volta à casa do pai. Relacionando conosco, a gente muitas vezes, como esse filho pecador que está pecando, a gente está no pecado e ainda quer permanecer nele, tem orgulho de se reconciliar com o Senhor, de pedir perdão, de se arrepender. E mesmo envergonhado, esse filho pródigo, ele volta à casa do pai. E o Senhor nos chama muito a nos reconciliar. A gente escuta muita frase: há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E São Paulo fala muito na segunda leitura da liturgia de hoje que o Senhor nos chama à reconciliação. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de caminhar com o Senhor.
mesmo com toda dificuldade. E aí vem outro ponto. O filho justo, o filho que não saiu de perto do seu pai, que foi fiel a sua vida toda ao seu pai. E eu acho que muitos de nós temos persistido na casa do pai, mesmo com toda a dificuldade. E nessa passagem o pai fala, tudo que é meu é teu. E quem está seguindo deve buscar se alegrar por estar perto do Senhor. Mas muitas vezes, como filho justo, a gente se questiona. Por que algo aconteceu comigo? Por que eu estou caminhando com o Senhor e estou sofrendo? A gente costuma se questionar. Há muitos porquês, né? Mas a diferença de estar seguindo o Senhor é saber que a gente vai ter dificuldade, mas que estamos perto dele. Quão grande é estar perto do Senhor. Que nós teremos nossa recompensa, que estamos caminhando e que com confiança a gente vai chegar à eternidade, estar perto dele. E a gente deve ter muito cuidado para não nos tornar frios na fé, de não nos acomodar e deixar de perceber quão grande é a graça de estar perto do Senhor. E às vezes a gente age como o filho pródigo e às vezes agimos mais como o filho justo. Então, tomemos consciência de como estamos agindo. Se estamos nos distanciando como o filho pródigo, olhando mais para o mundo e deixando de dar prioridade ao Senhor, ou se estamos como o filho justo, nos questionando constantemente por que estamos sofrendo, por que estamos passando dificuldade, deixando de estar em comunhão com o Senhor. E nos dois casos, que possamos buscar nos reconciliar com o Senhor, nos arrepender e voltar à casa do Pai, Ele que está sempre de braços abertos para nós. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante. Então é isso, pessoal. Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe com a sua família, com seus amigos, para levar também o Evangelho a mais pessoas. E caso você não tenha visto o podcast passado, o card vai aparecer aqui no vídeo para que você possa assistir.